Marcos capítulo 9, versículo 38 até o versículo 50. Assim diz o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém expulsando demônios em teu nome e lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proíbam, pois não há ninguém que faça um milagre em meu nome e logo em seguida possa falar mal de mim. De fato, quem não está contra nós está a nosso favor. E quem dá a vocês um copo de água em meu nome, por vocês serem de Cristo, eu lhes garanto, não perderá sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequenos que creem, seria melhor que lhe amarrassem no pescoço uma pedra de moinho e o atirassem no mar. Se a sua mão é motivo de escândalo para você, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, você ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o seu pé é para você motivo de escândalo, corte-o. É melhor você entrar coxo na vida do que, tendo os dois pés, ser atirado no inferno. Se o seu olho é motivo de escândalo para você, arranque-o. É melhor você entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser atirado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga, porque todos serão salgados com o fogo. O sal é bom, mas se o sal perde o sabor, como fazê-lo readquirir esse sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Esse é o evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Amém? Vamos fazer uma oração antes de nós irmos para a nossa palavra, para a nossa mensagem. Senhor Deus, nós te pedimos, ó Cristo, que a tua voz possa ser ouvida, que a tua palavra possa ser meditada, que nós possamos ter corações abertos, que nós possamos ter olhos abertos para ver a ti, corações abertos para sermos receptivos à tua palavra. Nós pedimos, fale conosco, Senhor, manifesta-te em nosso meio, se conosco. Pai, eu oro que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, minha rocha e meu redentor. Amém. Amém? Meus irmãos, nós estamos no 19º domingo após Pentecostes. Você sabia disso, Catarina? 19º domingo após Pentecostes, nós continuamos a nossa jornada nesse período após a manifestação do Espírito Santo, meditando basicamente sobre o que é ser igreja, sobre o que é ser um discípulo, sobre como é a vida na comunidade daqueles que são cheios do Espírito Santo. Esse é o grande tema que nós temos para todo esse período que vai desde o domingo de Pentecostes até o final do nosso ano. Nós observamos vários temas eclesiásticos, vários temas que dizem respeito a essa vida comunitária, a essa vida na igreja. E uma pergunta que eu faço para vocês nesse domingo, para começar a nossa mensagem, é: quem não gosta de se sentir importante? Quem não gosta de se sentir essencial? Quem não gosta de sentir que você faz parte de algo realmente importante, de algo que realmente vai mudar a história? Quem não gosta desse sentimento, esse sentimento de que eu faço parte de algo que vai modificar tudo aquilo que nós temos ao nosso redor? Quem não gosta de se sentir especial? Quem não gosta de ser importante na sua igreja, na sua comunidade, ser uma pessoa benquista? Quem não gosta de ir no trabalho saber que no trabalho as pessoas precisam de você e elas recorrem até você, elas vão até você porque sabem que você é alguém que tem a resposta, que você é algum membro valioso. Quem não gosta de ter esse sentimento? Faz bem para nós mesmos, faz bem para nossa estima, se sentir valioso, sentir que você tem um papel crucial nos lugares onde nós caminhamos. E meus irmãos, isso faz muito bem, isso é muito bom. Há certos momentos da minha vida eu mesmo senti que eu era alguém valioso para minha equipe, por exemplo, no trabalho. Só que constantemente alguém vinha e falava assim pra gente: Mateus, tem uma coisa que você tem que saber desde cedo. Na esfera pública, quem trabalha para o governo tem que estar consciente de que ninguém é insubstituível. Desde a pessoa mais baixa até a pessoa mais alta, não é substituível. Todas as pessoas, elas são importantes, sim, elas são importantes. Mas
tenha certeza de que uma outra pessoa vai chegar e vai poder cumprir tão bem esse papel que você tem cumprido agora. Então não ache que você é muito especial. Até mesmo na igreja, em certos momentos eu já fui tomado por um sentimento de que se não fosse por mim, essa obra não andaria para frente, essa obra não iria adiante. E eu tinha um antigo líder meu, o nome dele era Bruno, e ele uma vez me disse, com a intenção de engajar as pessoas para fazer as coisas para o reino de Deus. E eu já vi ele falando isso mais de uma vez. E era o seguinte o ditado do Bruno: olha, Deus vai fazer o que ele tem para fazer na terra, quer você faça parte ou não. Deus é um Deus soberano. E se Deus quer que a salvação aconteça para aquela pessoa, se Deus quer que aquela pessoa seja alcançada pela palavra dele, isso vai acontecer porque é Deus quem quer. E nada vai impedir a vontade de Deus acontecer. Só que existe um ponto. Por mais que Deus seja soberano e faça a vontade dele acontecer, e independentemente de você fazer parte disso ou não, saiba que Deus cumprir a sua vontade, com você fazendo parte disso, significa que você vai ser aquilo que vai dar aquele sabor diferente. Deus pode fazer com que a vontade dele se cumpra de qualquer maneira. Mas a diferença é que a vontade dele só vai ser cumprida de uma forma especial se você estiver ali. Ela não vai ter a mesma cara, a mesma característica, os mesmos traços, a mesma personalidade, se você não fizer parte disso. E você pode tomar a decisão de fazer parte do plano de Deus ou não, de executar a obra de Deus ou não. Mas saiba, o que Deus tem para fazer não vai ser do mesmo jeito se você não estiver presente. Porque tem um temperinho que só Mateus, que só Rafisa, que somente Catarina vai poder fazer. Porque é a personalidade que só você tem. E ele dizia isso com a intenção de fazer com que nós nos engajássemos. Mas ao mesmo tempo, isso servia para fazer com que a gente percebesse que se eu não fizesse parte, a obra ia acontecer do mesmo jeito, porque é um Deus soberano, um Deus que trabalha, um Deus que não precisa de mim. E o grande erro que muitas vezes nós podemos ter é de considerar, de achar que nós temos o controle sobre a mão de Deus. Que nós temos o controle sobre as coisas que Deus faz. Que nós podemos controlar e que se eu não estiver nisso, Deus não está presente. Porque Deus só age da forma como eu acho que ele deveria agir ou da forma como eu acredito que ele tenha que fazer. Como se eu estivesse no controle de todas as coisas. E não é a verdade. Esse é o erro, meus irmãos, que na nossa leitura do Evangelho nós podemos observar em João. Nós começamos a nossa leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 38 em diante. Nós observamos que João encontra Jesus e vai até Jesus dizendo: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome e lhe proibimos, porque ele não nos segue. Nós observamos então que João vai até Jesus contando para Jesus sobre a cena que ele viu. E nós temos que nos relembrar quem é Jesus, quem é João. Jesus, conforme o Evangelho de Marcos, ele é aquele que, conforme os próprios demônios dizem, Jesus se manifestou para destruir os demônios. Jesus, aquele que destrói os demônios, é aquele que deu autoridade para os discípulos para que eles também expulsassem os demônios. Jesus vem para vencer os demônios, derrotar, destruir os demônios. Mais adiante, o evangelista Marcos nos conta que Jesus pega a autoridade que tem sobre ele, entrega sobre os discípulos, para que os seus discípulos façam o mesmo que Jesus faz, que é expulsar os demônios. E os discípulos receberam essa autoridade. Eles receberam o poder que Jesus tinha de expulsar demônios e eles também passaram a expulsar demônios também. Mas, se você voltar um pouquinho no capítulo 9 do nosso evangelho, você vai perceber que a história anterior, que começa no versículo 14, ainda no capítulo 9, é a história dos discípulos de Jesus tentando expulsar um demônio, não conseguindo. Eles receberam a autoridade de Jesus.
Eles receberam poder de Jesus para fazer essa obra, para dar continuidade à obra de Jesus. Eles receberam poder para expulsar demônios, impor a mão sobre pessoas e elas fossem curadas. Mas aparentemente os discípulos de Jesus, na história que nós temos no capítulo 9, versículo 14 em diante, eles estavam falhando na missão que Jesus deu para eles. Isso é uma coisa muito típica, um tema muito típico do capítulo 8, 9 e 10 de Marcos. Os discípulos falhando constantemente. E os discípulos falharam a expulsar demônios, e o que nós encontramos aqui? O relato de que uma outra pessoa, que não era do grupo dos discípulos, ela estava expulsando demônios. E aparentemente, pela forma como João conta para Jesus, ele estava tentando expulsar demônios em nome de Jesus, e ele estava conseguindo expulsar os demônios. Coisa que no mesmo capítulo, poucos versículos anteriormente, os discípulos estavam falhando. Aquele homem, ele estava dando continuidade à missão de Jesus. Ele mesmo não tendo um relato histórico de Jesus entregando a sua autoridade para aquele homem, ele estava dando continuidade à missão que Jesus tinha na terra. Jesus veio para destruir os demônios, expulsar os demônios, e aquele homem estava fazendo justamente aquilo. Justamente fazendo aquilo que os discípulos deveriam fazer, mas não estavam conseguindo. E o que João faz com esse homem que estava expulsando os demônios? João repreende. João repreende esse homem. E ele ainda se orgulha diante de Jesus. De mestre, eu acabei de repreender um homem aqui que expulsa demônios em seu nome, mas ele está agindo em seu nome, mas como ele não nos segue, ele não tem direito de fazer isso. Então eu botei ele para correr. Percebam a ironia nessa história toda. Ele expulsava em nome de Jesus, mas para João, aquele homem agir em nome de Jesus era insuficiente. Não era suficiente agir em nome de Jesus. Aquilo era muito pouco. Ele não fazia parte do seleto grupo dos 12. Ele não fazia parte dos discípulos escolhidos de Jesus. Ele não era alguém que podia afirmar ter... Ele não era alguém que podia afirmar ter uma linhagem nobre. Ele não era alguém que podia afirmar ter sucessão apostólica. Ele não seguia dos 12. Mas mesmo assim ele tinha poder para expulsar demônios em nome de Jesus. Mesmo que ele não estivesse seguindo fisicamente Jesus, aquele homem seguia Jesus, agia em nome de Jesus, expulsava demônios em nome de Jesus, mesmo não fazendo parte dos 12. Existe uma ironia aqui escondida nas palavras de João que poucas pessoas percebem. É como se para João, para você seguir a Jesus, você tinha que seguir os 12. Se você não me segue, você não segue Jesus de verdade. É como se João fosse um pedágio para chegar adiante de Jesus. Isso é um grande erro. Esse homem está fazendo a obra de Cristo, mas Jesus considera que João considera que isso é insuficiente. Ele tinha que nos seguir também, porque nós somos hierarquicamente posteriores a Jesus. O erro de João foi o de acreditar que somente os 12 tinham o monopólio de agir em nome de Jesus Cristo. E de que se alguma outra pessoa tivesse que agir em nome de Jesus, deveria fazer após passar pelo crivo dos 12. Mas a verdade é que os 12 não tinham o monopólio de Jesus. Por isso Jesus responde: não proíbam, porque não há ninguém que faça um milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo d'água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo, de modo nenhum ele perderá a sua recompensa. Nós observamos algo que é típico nesse trecho no Evangelho de Marcos, Jesus repreendendo os discípulos. Jesus repreende João. João entendeu tudo errado. E sim, é verdade que no capítulo 6, Jesus compartilhou a autoridade dele
com João e com os outros 11 discípulos. Mas isso não quer dizer que essa autoridade estava limitada somente a esses discípulos. A autoridade e o poder de Jesus vai muito além. A autoridade e o poder de Jesus é incontrolável e vai para quem ele queira que tenha essa autoridade. Aquele homem, nem mesmo João o conhecia até pouco tempo atrás, mas ele recebeu a autoridade por meio do nome de Jesus para agir. O poder de Jesus não está no controle dos discípulos. O poder de Jesus está no controle de Jesus e somente de Jesus. Agora existe um ponto que nós devemos prestar atenção. A atitude de João fica ainda mais curiosa quando consideramos algo que Jesus já havia nos dito anteriormente. Quando ele teve uma controvérsia com alguns fariseus no capítulo 3, e Jesus foi acusado de expulsar demônios em nome de Beelzebul. A história está no capítulo 3, versículos 23 a 27, e nos diz o seguinte: Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, não pode subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, e este é o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a sua casa. Jesus, nessa parábola, no Evangelho de Marcos, descreve a situação humana. O evangelista Marcos entende que a humanidade é um bem que está nas mãos desse homem valente. Um homem ainda mais forte, então, deve invadir a casa desse valente e fazer um saque, um roubo. Algum homem forte tem que invadir a casa, o reino deste homem, para amarrar esse homem valente e tirar tudo que esse homem valente tem e saquear os seus bens. Esse homem valente é Satanás, a sua casa é o reino das trevas, e os bens que são tirados são as pessoas que são libertas do poder das trevas. Essa é a situação humana de acordo com o Evangelho de Marcos. E a autoridade que Jesus dá é a autoridade para que alguém possa, em seu nome, prender o valente e tirar as pessoas do reino das trevas. Então, de certa forma, essa era o ponto da missão que aquele homem estava cumprindo, de amarrar Satanás e tirar as pessoas do reino das trevas. Essa é a situação humana e Jesus e esse homem estava agindo dessa forma. Mas um ponto chave, além da situação humana, é perceber sobre a divisão que existe dentro do reino. Jesus declara no Evangelho de Marcos um princípio de que se um reino está dividido contra si mesmo, ele não pode subsistir. Se um reino luta contra si mesmo, esse reino está fadado ao fracasso. Jesus se manifestou para destruir o reino das trevas. E o que causa a destruição do reino é justamente esse reino perder os seus agentes e se enfraquecer. O ponto é que João estava agindo para causar divisão no reino de Deus, no reino de Jesus, fazendo com que aquela pessoa deixasse de agir. De alguma forma, João estava agindo para dividir o reino de Deus. Jesus disse que o reino de Satanás não se divide, não se destrói. O problema é que João está fazendo a obra de Satanás e destruindo o reino de Deus, causando divisões do próprio reino. Sem perceber, João estava trabalhando para a destruição do reino de Jesus, no momento que ele repreende esse homem, falando que ele não deveria agir em nome de Cristo. João estava fazendo um favor para Satanás ao repreender aquele homem. Por isso, Jesus repreende João. Não há ninguém que faça um milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é a favor de nós. João deveria estar trazendo essa pessoa para perto, ao invés de repreendê-la. Essa pessoa é uma aliada, não é uma inimiga. Por mais que
eu não entenda a forma, a maneira como essa pessoa está agindo, da onde ela tirou a autoridade para poder agir e expulsar demônios, um ponto eu tenho que reconhecer. Ela tem algo de Deus. Eu tenho que reconhecer isso. E João deveria ter prestado atenção nisso. E Jesus continua. E Jesus continua falando que, descrevendo essa pessoa como alguém que é muito pequena. Se alguém escandalizar um destes pequenos que creem, seria melhor que lhe amarrassem no pescoço uma pedra de moinho e o atirassem no mar. Jesus escreve aqui, usa aqui uma linguagem muito forte, que é preferível você amarrar uma pedra no seu pescoço e se jogar no mar para morrer afogado do que escandalizar um desses pequenos no reino de Deus. Desses pequenos. E Jesus continua dizendo que é preferível você se liberar de várias coisas ruins acontecerem a você escandalizar um dos pequenos ou a você perder a salvação. É preferível você perder a mão, você perder uma perna, você perder um olho, do que perder a sua própria vida. E Jesus vai contando isso tudo. E um ponto importante nessa história toda é que Jesus fala de pequenos. Essa não é a primeira vez que Jesus fala de pequenos, inclusive no capítulo 9 do Evangelho. Porque essa é a mesma situação. A situação anterior a esse capítulo, nós encontramos Jesus tomando uma criança, colocando ela no meio dos discípulos e dizendo: quando alguém acolhe uma dessas crianças, um desses pequenos, por causa do meu nome, é a mim que está acolhendo. E quem me acolhe, não é a mim que está acolhendo, mas a aquele que me enviou. Jesus, por 2 vezes no capítulo 9, utiliza crianças como exemplos e fala que sobre acolher uma criança, fala sobre acolhimento, sobre acolher a pessoa, sobre esse pequeno que no versículo 41, sobre um pequeno que acolhe alguém em nome de Cristo, mas anteriormente Jesus fala sobre acolher um dos pequenos. E um ponto que nós devemos observar sobre esse texto aqui é o papel da criança, o papel do pequeno no reino de Deus. O papel do pequeno, conforme nós percebemos no Evangelho, é de sinalizar o que é verdadeira fé. O papel da criança é de demonstrar para a gente a vida conforme nós deveríamos levá-la. Nós deveríamos olhar para uma criança e ao invés de repreendê-la, ao invés de falar, para aí menino, você está gritando, ou ao invés de se sentir incomodado com alguma criança que possa estar agindo de uma maneira um pouco disfuncional, ou possa estar sendo um tanto quanto inconveniente em nosso meio, e repreender ela porque os adultos sérios estão na casa de Deus, que estão querendo prestar atenção na palavra e no louvor e em outras coisas mais importantes. Jesus não quer que nós repreendamos, mas que nós a acolhamos, que nós a amemos. Jesus quer que nós acolhamos a criança da forma como ela é. Na verdade, Jesus quer que nós nos tornemos como uma criança, porque a criança é um sinal visível da vida como ela deve ser vivida no reino de Deus. Porque a criança é aquela que tem fé, e tem fé verdadeira. E nós temos que ter uma fé como a de uma criança. Eu vi um autor dizendo que uma criança é um sacramento, é um sinal visível de uma fé, de uma graça invisível. É um sacramento da vida no reino. A criança é um sacramento que demonstra para nós a fé, a vida cristã, como ela deve ser vivida. E se a gente alguma vez vê uma criança correndo para lá e para cá, derrubando cadeira e quebrando coisas, por mais desagradável que seja, talvez nós também devêssemos estar correndo, nos alegrando e cantando e bagunçando na casa do Senhor. Talvez nós devêssemos levar as coisas de uma forma um tanto quanto mais leve quanto uma criança. Talvez nós devêssemos ser um pouco menos cínicos e ser mais abertos como uma criança. Porque a criança é um sacramento da fé, um sacramento da vida como ela deve ser vivida. E por isso, na nossa leitura de hoje, o que nós podemos observar é João expulsando uma pessoa que era como uma criança. Por mais que ela não fosse uma criança de verdade, Jesus reconheceu ela como uma pequenina. Sendo que logo depois Jesus trouxe uma criança
para o meio dos discípulos, mostrando: aqui, ó, quem acolhe uma pessoa como esta, acolhe a mim. Aquela pessoa que surgiu do nada, que o João não sabe dizer de onde ela veio, para quem ela é, para que possa fazer ações em nome de Cristo, ela era a personificação de uma criança. Ela era a própria criança ali no meio deles. E o que João fez? Aquilo que Jesus tinha dito que ele não deveria fazer, João não acolheu a criança. João a expulsou. E o discípulo tem que tomar cuidado. E nós que devemos olhar para esse texto de Marcos, esse texto que fala sobre discipulado no capítulo 8, 9, 10, principalmente em textos que parece que não tem nada a ver com o discipulado, como a leitura do próximo domingo, que vai tratar sobre a questão do divórcio, um texto tanto quanto complicado. Mas tudo isso tem a ver com a vida discipular dentro da igreja. Que nós possamos ser como crianças. Que nós possamos nos alegar como crianças. Que nós possamos sorrir como crianças. Que nós possamos chorar como crianças. Que nós possamos ser simples como crianças. Que nós possamos ter a fé de uma criança. Que nós possamos acolher outras crianças. Que nós possamos tomar cuidado ao querer delimitar. Deus só age dessa forma. Muitas vezes Deus age de uma forma com a qual nós não controlamos. Como diz o evangelista João, o Espírito sopra onde ele bem quer, onde ele bem entende. Que nós possamos aceitar. Muitas vezes, as coisas não são da forma como nós queremos, mas da forma como Deus quer. Cabe a nós apenas aceitá-la e agradecer a Deus por agir. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração agora e depois nós vamos fazer a nossa leitura do credo. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento de leitura da palavra e meditação. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua verdade. Nós te agradecemos que tu se faz presente aqui, Senhor Jesus. Que nós possamos acolher as crianças. As crianças, tanto aquelas pequenas que estão em nosso meio, correndo, gritando e bagunçando, ou até aquela criança mais comportadinha, ou aqueles que são como crianças, simples, pequenas e frágeis. Pai, que nós possamos acolher ao outro. E que não somente fazer acolhida, que nós possamos ser como crianças. Faz de nós puros de coração, Senhor. Age em nosso meio. Muda quem nós somos. Que nós possamos nos tornar discípulos melhores teus, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, dá-nos o teu Santo Espírito, que nós possamos nos tornar discípulos verdadeiros teus. Em nome de Jesus. Amém.